Shibone Besami Olá, gente! Shalom, shalom a todos! Estamos iniciando nosso estudo diário das 7 leis. Hoje é segunda-feira, dia 12 de Shevat, do ano de 5.784, dia 12 do mês de Shevat, do ano de 5.784. No calendário civil, hoje é dia 22 de janeiro de 2024. São agora 5 horas da tarde, estamos iniciando nosso estudo diário das 7 leis de hoje. E na leitura de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a continuação da página 10, que nós começamos a tratar sobre o que é um Benoa, e hoje entrando no parágrafo de número 3. A mitzvah diária de hoje, estamos ainda na mitzvah de não praticar idolatria, estamos na ramificação número 11. Hoje nós estudaremos sobre não comercializar idolatria. Esse é o estudo diário das 7 leis de hoje. Então, continuando o nosso estudo diário das 7 leis de hoje, estamos no Guia Beninoa, na página 10. Estamos na página 10. A página 10 ainda faz parte do prefácio do Guia Beninoa. Ainda nem entramos no capítulo de número 1. E já estamos já na pergunta de número 9. Pergunta número 9 que o Guia Beninoa vai estar respondendo. Hoje o parágrafo 3 da página 10. Então, a pergunta número 9 é: um Benoa pode cumprir mais mandamentos além dos 7 que ele foi ordenado? Então, nós sabemos que um Benoa ele foi ordenado a não praticar idolatria, não blasfemar, não derramar sangue, não roubar, não praticar imoralidade, não maltratar os animais e praticar justiça, correto? Então, digamos que os outros mandamentos que se tem na Torá, um Benoa pode estar cumprindo? Será que ele pode, não pode? Vamos ver a resposta do nosso rabino, o Rav Yaakov Gerenstadt. Ele vai estar respondendo. Assim está no Guia Beninoa. Um Benoa, apesar de não ter sido ordenado pelo Eterno a cumprir demais mitzvot, preceitos que foram ordenados ao povo judeu, caso ele queira voluntariamente cumpri-las de forma voluntária, com uma oferenda para Deus, ele pode fazê-la, com algumas exceções que serão tratadas mais adiante no guia. E Deus o recompensará por isto. De acordo com Maimônides, Leis de Reis, capítulo 10, alahá número 10. Então, como nós podemos ver, nosso rabino, ele está respondendo aqui para nós o seguinte, gente. Ele está respondendo aqui que sim, nós podemos cumprir outras mitzvot, ou seja, outros mandamentos, além dos 7 que nós temos a obrigação. Isso lembrando que os nossos 7 que nós temos obrigações, eles têm aquilo que nós chamamos de detalhes ou de ramificações, né? Então, não é algo muito simples, é algo realmente que tem toda uma forma de aparato. Então, nós vamos vendo que além desses 7 que nós já estamos ordenados, nós podemos cumprir os mandamentos do povo judeu, desde que tenha-se algumas regras que a resposta do nosso Rav aparece aqui no texto, né? Você pode ver que a resposta vai dizer o seguinte: primeiro, que foram ordenados ao povo judeu. Então essa é a primeira coisa. A pessoa ela tem que ter ciência de que esse mandamento que ele não foi ordenado a ele, mas foi ordenado ao povo judeu, que ele pode cumprir, ele tem que ter ciência de que esse mandamento foi ordenado ao povo judeu. É a primeira coisa. Então, ele tem ciência que isso não foi um mandamento ordenado a ele. Então, o que isso implica? Isso implica no seguinte detalhe. Ele entende que se ele não cumprir esse mandamento, ele não corre o risco de repente, responder por isso como culpa, como transgressão. Não é transgressão. Mas, no entanto, se ele cumpre esse mandamento, é claro que vai ser algo que terá um proveito. Digamos que um proveito físico, digamos que um proveito neste mundo. Seria isso. Vamos lá. Segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto,
caso ele queira voluntariamente cumpri-las de forma voluntária. Então, essa é a segunda questão. Ele tem que entender que ele não está cumprindo esses mandamentos voluntários de uma forma obrigatória, tá? E que ele entenda que ele está cumprindo de uma forma voluntária, ou seja, porque ele não foi ordenado, mas porque ele deseja no coração. Não tem que haver, digamos assim, uma condicionante que empurre ele para isso. Seria isso. Mas ele tem que decidir isso de próprio critério, da próprio desejo, da própria vontade dele, e sabendo que isso ele não foi ordenado, mas é algo voluntário. E mais como uma oferenda para Deus. O que significa isso? Ele tem que entender que esse mandamento que ele está cumprindo é como se fosse um presente para Deus. O que isso implica? Isso implica o seguinte: uma pessoa, para cumprir um mandamento voluntário, primeira coisa, ele tem que estar cumprindo os seus obrigatórios. Ele tem que estar cumprindo o seu Aset Mitzvot Benenoah. Ele tem que ser um Benoah, tá? Ele tem que acreditar no uno e no único Deus. E então ele pode realmente passar a cumprir esses mandamentos voluntários. Então, isso é algo muito importante que ele tem que se atentar para isso, para que ele não possa estar cometendo algum tipo de erro. E Deus nos livre, assim, criando uma nova religião. Deus nos livre. Para que isso ocorra, tem que ser de acordo com o parâmetro aqui estabelecido. Então, é como se fosse um presente para Deus. Vamos lembrar o seguinte, é assim, vou explicar para vocês. Essa linguagem de ser uma oferenda para Deus, essa linguagem é a linguagem que o Maimônides usa lá em Lei de Reis, capítulo 10, alahá número 10, onde diz que se um não-judeu quiser apresentar um sacrifício, quiser trazer um sacrifício para o templo, ele pode, o povo judeu tem que aceitar esse sacrifício e não deve impedi-lo de fazer isso. Assim que o Maimônides, ele determina lá no capítulo 10 de Lei de Reis, alahá número 10. Então, essa linguagem significa exatamente isso. Uma mitzvah voluntária, ele é como se fosse um presente para Deus. Não é uma obrigação sua. Você não vai, por exemplo, passar nem mais um dia no Guerrinon para expiar um pecado se você não cumpriu um alvo voluntário. Não vai acontecer nenhum tipo de decreto se você não cumprir com você. Não vai acontecer nada de positivo nem de negativo. Então você tem que ter isso em sua mente. É algo apenas voluntário, tá bom? É como se você ama Hashem. Você ama Hashem, você já está cumprindo sua missão e você deseja dar um presente para Deus. É isso, você deseja dar um presente para Deus. Então você estaria cumprindo esse ato voluntário como um presente para Deus. Vamos lá. Outra questão importante, com algumas exceções que serão tratadas mais adiante no guia. Existem alguns mandamentos dos judeus que nós não podemos cumprir. Exatamente por quê? Existem alguns mandamentos que são chamados de Eduot. Eduot geralmente é traduzido como testemunhos. Muitas vezes são mandamentos que nós falamos, são mandamentos de identidade. Esses mandamentos, eles são como se fosse um presente de Hashem para o povo judeu. Vamos entender isso. Quando Hashem ele deu a Torá ao povo judeu lá no Monte Sinai, Hashem deu, e não somente a Torá para o povo judeu, Hashem se uniu em casamento com o povo judeu. Então o povo judeu é a esposa de Hashem. O marido, ele dá para sua esposa presentes, nós chamamos de dote, na hora do casamento. Então Hashem deu uns dotes para a esposa. Entre esses dotes, entre esses presentes que Hashem deu especialmente para o povo judeu, existem alguns mandamentos especiais que simbolizam esse casamento, como, por exemplo, Shomer Shabbat, ou seja, guardar o Shabbat, se abster dos 39 trabalhos proibitivos no dia de Shabbat. Isso é algo que somente o judeu pode fazer. É um presente que o povo judeu recebeu de Hashem. Outro, colocar tefilim. Isso é algo que somente o judeu pode fazer. É um presente que o povo judeu recebeu de Hashem. Outro exemplo disso, ter um rolo de Torá. Outro exemplo disso, estudar certas partes na Torá oral, que somente diz é pertinente a um judeu. Entenderam?
Então, é o seguinte, é muito importante que as pessoas entendam isso. Existem formas de mandamentos que um Benua não pode cumprir. Por quê? Porque seria como se ele estivesse apossando desse presente, roubando o dote do povo judeu. Deus nos livre isso. Então, essas são as exceções que os mandamentos que nós não podemos cumprir nem voluntariamente. Então vamos lá, que seria abster de 39 trabalhos proibitivos, seja no Shabat ou seja nas festas. Nós podemos honrar o Shabat e podemos honrar as festas, tá? Não confunda esse abster de 39 trabalhos proibitivos com deixar de honrar. Então, a gente pode honrar, sem problema, mas não podemos fazer isso como se fosse uma obrigação, para não criar um novo mandamento. Outro exemplo, colocar tefilim, fixar a mezuzá e ter um rolo de Torá. Esses 3 aqui não se podemos fazer. E fazer certas bênçãos que foram ordenadas ao povo judeu. Essas bênçãos, elas começam com uma expressão chamada Kitshanu bemitzvotav, nos santificaste e nos ordenaste. Bênçãos que começam com nos santificaste e nos ordenaste, nós não podemos tomar para nós. Nós não podemos tomar. Por quê? Ela diz respeito a alguém que foi santificado. O que é ser santificado? Santificado significa o seguinte: significa que o marido, ele colocou um anel no dedo da esposa e tomou ela para ele, separou ela para ele. Esse ato é chamado de santificar a esposa, ou seja, separar a esposa para si. Esse ato somente diz respeito ao povo judeu. Então, quando uma pessoa faz uma bênção e fala que nos santificaste, é como se ele estivesse falando: olha, eu sou a esposa de Hashem, e tomando o lugar do povo judeu. Isso não pode, de hipótese alguma, tá bom? Então, é importante deixarmos isso bem prescrito aqui, para que não haja equívoco sobre isso. Então, conforme nós vimos aqui no Guia Beninu hoje, nós podemos cumprir outros mandamentos, além dos 7 que nós temos, desde que não cumpramos os mandamentos chamados de Eduot, ou seja, que são mandamentos que legislam sobre a identidade do povo judeu como esposa de Hashem. Então, continuando nosso estudo diário das 7 leis de hoje, nós estamos na mitzvah diária de Avodah Zarah. Avodah Zarah significa não praticar serviço estranho, ou seja, não praticar idolatria. E a referência desse mandamento está registrado lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, juntamente com o Êxodo 20, versículo 2, versículo 3, interpretado pelo Tratado Sanhedrin 56b, no qual encontramos: e ordenou Hashem ao homem: eu sou Hashem teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Então, essa é a referência da primeira mitzvah, primeiro mandamento, um mandamento de não praticar idolatria. Entrando agora na 11ª ramificação, onde nós vamos falar sobre a proibição a respeito de comercializar idolatria. Baseado na lista do Dr. Moshe Weiner, no livro Os 7 Mandamentos do Altíssimo, ele traz a proibição que os descendentes de Noé são proibidos de fazer ídolos para outras pessoas e comercializar idolatria, conforme nós podemos vir aqui. Esse mandamento é obrigatório para toda a humanidade, ou seja, toda a humanidade não deve comercializar idolatria, e a punição obrigatória pela violação desse mandamento é a punição pelas mãos dos céus. Ou o que significa isso? Significa que ninguém vai ir diante de um tribunal, e o tribunal não vai sentenciar ninguém a uma pena capital, mas diante de Hashem, aquela pessoa está cometendo uma transgressão, a partir do momento que ela realmente vende ou compra algo que seja condicionado a uma idolatria.
Daqui nós aprendemos que não devemos fazer ídolos para as outras pessoas, seja para dar de presente ou para vender. Isto se aplica mesmo que a pessoa que os faz não adore os ídolos nem acredite neles, mas simplesmente o faça por dinheiro. Bem, os judeus também têm essa mesma proibição como nós. Então, como nós sempre fazemos, nós aprendemos como os judeus, eles foram ordenados sobre isso, e daqui nós aprendemos o nosso papel a respeito disso. Então, as fontes bíblicas para esse mandamento está lá em Levítico capítulo 19, versículo 4, no qual diz: não façam deuses para si mesmos. Levítico 19, versículo 4. O Sefer HaMitzvot do Rambam vai explicar qual o significado desse versículo. O Rambam, o Maimônides, ele vai dizer o seguinte, que nas palavras do Sifra, o versículo "e não faça deuses" significa que você não pode nem mesmo fazê-los para os outros. Em Sifra, nossos sábios disseram: aquele que faz um ídolo para si mesmo transgride duas proibições. Isto é, a proibição de fazer um ídolo com suas próprias mãos, mesmo para outros, conforme explicado nesta terceira proibição, e também a proibição de adquirir um ídolo e mandá-lo fazer com sua permissão, mesmo que outra pessoa o tenha feito para ele, como explicamos anteriormente na segunda proibição. Portanto, ele, ou seja, o judeu, neste mandamento, ele seria punido com 2 conjuntos de açoites, ou seja, de chicotadas. Como falamos e como tratamos, Maimônides ele vai especificar o seguinte: aquilo que levaria a pena de morte para um judeu, levaria a pena de morte para um não-judeu. Aquilo que não levaria a pena de morte para o judeu, como os açoites, não levaria a pena de morte também para um não-judeu. Então daqui a punição de açoites, ela não se aplica às nações, mas somente aos judeus, e com isso, a única punição que existe a esse respeito é a punição pelas mãos dos céus, ou seja, é considerada uma transgressão e sob decreto divino, desde que a pessoa, claro, não se arrependa dessa transgressão. A partir do momento que ela se arrepende dessa transgressão, esse decreto divino ele é cancelado. Levítico 19, versículo 4 também é a mesma referência que o Sefer Hinuri, número 214, ele vai trazer. Não fazer ídolos para quem você vai adorá-los, nem para si mesmo e nem para aqueles que estão além dele. E mesmo se aquele que ordena que sejam feitos é um idólatra, como é afirmado em Levítico 19, versículo 4, e deuses de fundição não façam para si mesmos. E eles, os sábios, que sua memória seja abençoada, disseram em Sifra Kedoshim, seção 1:12, até mesmo para outros, e é dito: aquele que faz um ídolo para si mesmo transgride por causa de 2 advertências, ou seja, por causa de não faça e por causa de si mesmo. Assim explica também o Sefer Hinuri. Então, daqui nós aprendemos que a proibição a esse respeito é qual? A proibição é fazer o ídolo para outra pessoa, mesmo para dar de presente, ou então para que você possa comercializar para outra pessoa. Vender e troca é chamado de intercâmbio, chamado de comércio, então seria um ato proibido aqui. Agora nós vamos aprender sobre nós. O Rambam no Mishneh Torah, Ilhot Melahim, Lei de Reis, capítulo 9, Alahá número 2, ele vai dizer que todos os crimes relacionados com a idolatria proibidos aos judeus, mesmo sem pena de morte, também são proibidos aos gentios. Então daqui nós aprendemos que somos proibidos dessa transgressão. O Dr. Moshe Weiner, no Código Divino, na página 156, no capítulo 5, no tópico número 2, ele vai dizer que é proibido comprar estátua ou imagem de ídolo real, mesmo que não se pretenda servi-lo, pois é proibido possuir ou manter em propriedade qualquer tipo de ídolo, mesmo que essa pessoa em particular o queira, não serve de jeito nenhum. Ele traz também que a referência do Rashi em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Isto está incluído na proibição citada: não se volte para os ídolos. Então daqui nós aprendemos que nós não devemos nem tampouco comprar uma estátua, uma imagem de idolatria, nem tampouco vender, mesmo que não se pretenda servir.
Somente o ato de possuir isso sobre nossa propriedade é algo que é ilegítimo, ou seja, não é legítimo, tá bom? Alguns exemplos sobre isso: não vender estátuas de deuses hindus, ou de Buda, ou de JC para os outros, e não fazer cruzes para os outros. Isso estaria sendo, então, uma proibição a este respeito, tá bom? Essa, então, foi a nossa mitzvah diária de hoje. Então, gente, esse foi o nosso estudo diário das 7 leis de hoje. Foi muito bom estar aqui com você. Amanhã nós estaremos de volta com mais um estudo. Shalom, shalom a todos. Нет, нет никого, кроме него одного.